agradecimento, agradecer a Deus em primeiro lugar, por estarmos aqui, e também agradecimento de vocês disporem do seu tempo, né? E tem mais um agradecimento pretérito a ser feito. O agradecimento em que pese toda a pandemia, para aqueles alunos que já são nossos, né? Que estão encaminhando para o terceiro semestre, de terem permanecido no ensino superior. Então, nosso muito obrigado por permitir que os seus professores ingressassem nas suas residências, e também o nosso agradecimento aos professores que estão aqui, professora Sandra Ost, que é a nossa coordenadora do COE local, e também a prof. Rita, que é a nossa diretora administrativa. Nosso agradecimento também à professora Eveline, que é a nossa procuradora jurídica e professora no curso de Direito. Em nome dessas três colegas, eu quero agradecer. Se porventura nós tivermos mais docentes que eu não tenha mencionado, os nossos técnicos também, se eu não tiver mencionado algum, eles estão muito bem representados pelas nossas colegas. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui, depois de uma rodada, né, de estudos, de preparação, pensando essencialmente na nossa segurança. Então, nós estamos aqui para contar para vocês já devem saber, que nós estamos pensando na nossa presencialidade agora para o retorno das nossas aulas. Então, isso foi um processo de muito amadurecimento, né? Nós poderíamos dizer que foi uma gestação, né? Uma gestação em que nós fomos nos preparando, fazendo como se fosse um pré-natal, né? A cada momento nós íamos a algum passo, como disse a prof. Luísa ontem, e essa criança da presencialidade hoje nos mostra segurança. Ela está vindo ao mundo com segurança, cuidada, saudável, né? Com essa mãe, com esse pai, sejam nós os professores, os técnicos, enfim, nós cuidamos muito bem. E nesse momento, então, nós podemos dizer com tranquilidade que nós estamos felizes, porque foi um pensar. Nós também queremos contar algumas coisas importantes para que vocês se sintam seguros, e a gente tem que dizer por que nós estamos nos sentindo seguras, né? E nesse momento eu falo em nome de nós que estamos aqui, a prof. Sandra, que presidiu o COE, a prof. Rita, que é diretora administrativa e ainda componente do COE, a professora Eveline, nossa procuradora jurídica. Nós pensamos essencialmente nas questões de segurança de uma forma geral, e aí com isso, ao longo do tempo, nós começamos lá com um plano de contingência. Nosso plano de contingência, eu disse que ia contar coisas boas e por que nós estamos nos sentindo seguros. Nosso plano de contingência da URI Santiago, ele foi o primeiro a ser aprovado pelo nosso município, que as instituições, para o seu funcionamento, para a mantença de suas atividades, todas elas, sejam privadas, públicas, elas precisam ter um plano de contingência. E a URI Santiago, então, teve esse plano de contingência aprovado em primeiro lugar, e não foi aprovado de qualquer jeito, foi com louvor, servindo inclusive de modelo para outras instituições que estão propondo ou que já propuseram o plano de contingência ao COE municipal. Então, isso nos deixou com muita tranquilidade. Nós queremos dizer que a URI paralisou suas atividades presenciais, sejam acadêmicas e administrativas, no mês de março, quando podemos dizer que o planeta Terra praticamente todo parou na presencialidade, a URI Santiago, uma pandemia desconhecida, e à medida que nós fomos conhecendo, alguns dos nossos colegas, parar nunca parou, porque trabalhamos em home office, vocês sabem, tiveram aulas em home, mas alguns voltaram em março, essencialmente os nossos técnicos administrativos, as nossas funções administrativas não pararam na presencialidade, conforme as bandeiras, por decretos estaduais e decretos municipais, nós íamos nos adaptando.
E surgiu do MEC a autorização, então, que o nosso ensino presencial, ele se desse à distância. Então, nas primeiras portarias, o MEC já anunciou, a URI se organizou, e vieram as metodologias de ensino conhecidas por todos vocês. Então, nós falávamos no ensino online, com aulas síncronas, né, virtuais, substituindo a presencialidade. E assim que possível, nós, por um novo decreto estadual, nós voltamos à presencialidade, conforme as bandeiras, todos os alunos na prática, conforme número e orientações, enfim. E quando a bandeira se agravava, nós chegamos na pior bandeira, que foi a vermelha, aí só os alunos em prática que fossem considerados como formandos. Quem são os formandos para o MEC e para os decretos? Aqueles que estejam por concluir o curso de graduação no seu último ano da sua formação. Então, dessa forma, nós fomos indo, né? E por isso, aquele agradecimento inicial, nós visitamos vocês, como nós dissemos no discurso agora no Direito, na última formatura online, como também fomos visitados, né? E dessa troca veio uma parceria, mesmo sendo de forma virtual, a afetividade, a competência dos nossos mestres, a participação e a afetividade dos nossos acadêmicos, enfim, temos muito a comemorar. O que surge de novo nesse contexto? O que surge de novo é que em dezembro agora de 2020, então quase na virada do ano, nós tivemos um novo, aliás, foram duas novas portarias, né, duas novas legislações, a 1030, do MEC, Ministério da Educação, e também a 1038. E o que essas portarias nos permitem? A presencialidade. Inclusive, a portaria 1038, que, conforme dito pela reitoria, é o nosso norte, todas as unidades da URI, ela traz para a gente um contexto de presencialidade a partir do dia 1º de março, de uma forma bastante saudável, né, sempre observando o que pode e o que não pode, se um percentual de 50% da capacidade nas salas, com distanciamento de 1,5, enfim, né, nos demonstrando que se houver também alguma situação que agrave o estado, então essa presencialidade deva ser substituída por outros métodos, seja híbrido de ensino, seja métodos em que nós voltemos, né, à época do online para o ensino presencial, como nós tivemos anteriormente. De forma, então, que neste período de férias de vocês, acadêmicos, nós nos organizamos em protocolos, então nós temos um plano de contingência, nós aprimoramos os nossos documentos e chegamos aqui, inclusive, com um documento com uma autodeclaração. A gente está chamando de declaração acadêmica, mas nada mais é que uma autodeclaração em que cada acadêmico ou acadêmica da URI vai dizer, frente a alguma impossibilidade, né, esse documento vai estar no portal do acadêmico, então de forma individual e ainda no site da instituição. E lá vai ser dito qual é o grupo de risco que está, ou pessoal, ou de alguém no grupo familiar, ou com quem resida, e a partir desse momento, dessa declaração, que serão encaminhadas e organizadas pelos coordenadores de cursos, nós teremos, então, uma situação de presencialidade que, concomitantemente, terá uma situação de um ensino que vai ser virtual em tempo real, ou seja, os nossos professores terão a possibilidade estarão frente a uma turma em que eles estarão na presencialidade com os seus alunos e, ao mesmo tempo, essas aulas estarão sendo transmitidas, porque não pode ser um obrigatório de qualquer jeito, de qualquer gênero. Então, ao mesmo tempo, essa aula será transmitida em tempo real para aqueles acadêmicos que estejam impossibilitados de estarem em sala de aula pelos motivos antes elencados, tá? Então, com isso, nós não estaremos ferindo o direito à saúde, né, seja física, mental, enfim,
naqueles casos em que os nossos alunos, então, não têm a possibilidade, eles vão ter a aula. O que nós não vamos organizar mais, porque nós vamos ter todo um custo. O que a Prof. Rita, inclusive, já autorizou, já está deferido, né, e ela está aqui conosco, né, qualquer coisa para complementar algo que eu tenha esquecido, ou que não seja bem isso, mas é isso mesmo. Então, houve um alto investimento para que as transmissões das aulas cheguem a contento para os nossos acadêmicos que não estejam ali na presencialidade. Com relação às aulas também, frente à Covid, nós não vamos ter mais aquela mobilidade. Alguns de nós, né, e eu me incluo nesse grupo, gostavam de dar as suas aulas, caminhando, passeando, indo até as classes. Então, essa mobilidade, ela não será mais permitida nem ao professor, enquanto nós estivermos nos cuidando ainda em situação de calamidade pública e pandemia, né? E nem mesmo os acadêmicos. Então, o que vai acontecer dentro da sala de aula? E tudo que eu estou falando já está num plano de volta à presencialidade, de retorno às aulas, tá? Que foi aprovado pelo COI, pela Procuradoria Jurídica, e também nós conversamos já, numa rodada de conversa com os motoristas dos ônibus na segunda, e já chegamos no transporte, e também conversamos ontem com todos os nossos técnicos e docentes, tá? Em todas essas conversas, nós convidamos o DCE para estar conosco, porque não tem nada que a gente tenha que esconder entre uma situação e outra, todos têm que ter a mesma comunicação, a mesma situação, então, de regras, de reconhecimento de espaço. Então, com relação ao espaço sala de aula, como eu estava dizendo, todas as salas, e a escola já está pronta, inclusive, e no campus o mesmo está acontecendo. Então, com o apoio do curso de arquitetura da URI, o nosso setor de obras, coordenado pelo Renato, nosso egresso em arquitetura, nós estamos, então, mapeando o distanciamento, que por decretos estaduais, nós temos a ideia do 1,5 metros. Então, nós não vamos poder mais ter aulas com aquela mobilidade, uma classe ao lado da outra. Nós precisamos ter esse distanciamento. Também reduzimos o nosso período de aulas. Os turnos manhã serão das 8h30 às 11h30, turno tarde ou vespertino, das 13h30 às 16h30, e o noturno será das 19 horas até as 22 horas. Com isso, com esses períodos reduzidos, nós tiramos o intervalo e 10 minutos dos 2 primeiros períodos e 10 minutos dos 2 últimos períodos, para que nós não tenhamos aquele entra e sai, não tenha o recreio, não tenha... E como eles são reduzidos, é tranquilo nós ficarmos até 3 horas, logicamente, se alguém precisasse dirigir um sanitário, ou estiver, sei lá, precisando tomar um remédio, buscar em algum lugar, ou até mesmo fazer um lanche, aquele pessoal que viaja, poderá fazê-lo, mas de forma individual, e lanches, chimarrão não serão mais permitidos, né, porque isso está em decreto estadual, até a gente pesou muito enquanto grupo os pós e os contras, né, principalmente pensando naqueles que saem do trabalho, pegam ônibus, enfim, que não tem tempo, mas o nosso decreto estadual, ele não nos permite. Uso constante de máscara em sala de aula, professores e alunos. Se porventura alguém esqueceu, o professor vai pedir gentilmente, né, ou a professora, que a máscara seja realocada, né, boca e nariz, né, a máscara não pode ficar no queixo, a máscara não pode ficar atrás da orelha, em cima da mesa. E por isso que o chimarrão não é permissível dentro da sala de aula, porque a gente sabe, quando a gente está tomando chimarrão, a gente ou acaba compartilhando, porque nós, gaúchos, especialmente de Santiago, nós temos essa afetividade, né, de passar a cu e de trocarmos, não vai mais ser possível. E a outra situação é do alimento. Com relação à água, a gente pega, tira a máscara, toma um gole de água e recoloca a máscara novamente, tá? Esses são alguns dos protocolos.
como, por exemplo, também vai estar nesse plano o protocolo dos dispensers de álcool gel propiciados pela universidade em diversos espaços, para que cada um faça, né, antes do ingresso na sala de aula, e também acho recomendável na saída, que passe o álcool gel. E ainda, da mesma forma que na escola, né, nós agradecemos muito a escola, como eles vão começar 2 semanas antes, eles já tinham uma caminhada antes que a nossa, e nós, então, nos apropriamos de algumas situações pensadas pela escola, como a sugestão que cada um de nós venha, como sugestão, vejam bem, não é uma obrigação, venha com seu potinho de álcool gel ou um spray, para que passe na mesa, né? Então, quanto mais asseio nós tivermos, melhor. Também a URI, além dos investimentos em tecnologia, como dito, nós também estamos investindo em mais produtos de limpeza, né? Os banheiros vão ser mais municiados, né? Com equipamentos de limpeza, como sabonete, papel higiênico sempre teve, mas papel toalha, né? Para que todos nós estejamos a todo momento com essa possibilidade. Nos banheiros não vai ter álcool gel, porque existem estudos que nos dizem que é muito melhor a gente lavar a mão, porque muito álcool gel vai ficando meio engordurado, assim, que entre um e outro, se for possível, que a gente não esqueça de lavar as mãos com sabonete, né? Fazendo toda aquela lavagem completa das mãos. Não só assim no sabonete e deu, né? Então, tem todo um protocolo, isso está no nosso plano de contingência do COI, e também está numa cartilha. O COI ainda fez uma cartilha que está à disposição na página, que é uma cartilha que traz as informações mais básicas, né? Ou melhor, o resumo daquilo que é essencial do plano de contingência. E, além disso, tem esse protocolo novo, que são poucas páginas, mas mais uma questão que aqui a gente não vai falar, cada um dos cursos foi pensado para que todos os alunos, como se todos os alunos quisessem vir para a presencialidade. Por isso que, em determinados momentos, vocês vão observar que a turma de vocês, ela não vai estar exatamente na mesma sala que estava a turma do semestre desse curso no ano anterior, né? Ou, na realidade, nem é mais ano anterior, né? No ano retrasado, 2019. 2020 quase não conta na nossa vida, né? Tivemos muitas aprendizagens, mas não na presencialidade. Então, então não estranhe que daqui um pouco alguém do direito vai estar no auditório, alguém da medicina veterinária vai estar, isso vai ser conforme a turma, porque, como dito anteriormente, nosso curso de arquitetura, escritório modelo, com seus estagiários, a Prof. Neuci e demais professores, organizaram com o setor de obras o distanciamento de 1,5, e ali nós vimos o que nós tínhamos de capacidade para 50% da capacidade da sala de pessoas, né? Então, o que antes comportava 100%, agora vai comportar 50%. E aí, o que nos coube fazer enquanto universidade? Dar o direito de que, se todos os alunos daquela turma quiserem participar, e tomara que isso aconteça, porque está tudo dentro de normas de segurança, quiserem participar da aula, eles vão ter a possibilidade, né? Não vai acontecer o que está acontecendo nesse Meet, que acabou, que a gente não imaginava que ia vir tantos alunos, que normalmente vem o representante de turma, mais 2 ou 3, hoje, então, vieram, né, as nossas lives davam 30, 50, quando nós chamávamos todos os alunos. E aí nós não nos preocupamos com a capacidade máxima, mas ela está sendo gravada, e nós podemos colocar à disposição do DCE, para quem tiver interesse, pedir junto ao DCE essa gravação. Mas, em síntese, pessoal, seria isso com relação às normas de segurança, né? Com relação à situação de pátio, a gente pede que não haja aglomeração, mas se porventura tiver um grupinho, que esse grupinho procure ficar em distanciamento e com máscara. Para fechar essa fala inicial, o que nós observamos, né? E essa é uma fala da Prof. Liana, que trabalha direto. Ah, ótimo, prof.
A prof. Eliana, a prof. Sandra está nos dizendo que está transmitindo, então, o que nós estamos conversando, tá? Então, está ali sendo transmitido agora para a gente. O que nós observamos com a fala da prof. Eliana? E ela trabalhou na presencialidade junto à Secretaria de Saúde do início até agora, e não houve contaminação de Covid. E as contaminações que houve, o que ela nos relata? Pessoas que não utilizavam máscara, que estavam em aglomeração, compartilharam chimarrão, alimentação. Então, gente, a gente não pode se bobear. A máscara, enquanto não estivermos todos imunizados e a nossa curva não decair a 0, pode sim, por favor, Emanuele, tem muita gente fora. Te agradeço. A Emanuele está perguntando se pode transmitir também. Pode, a ideia é alcançar o maior número de pessoas possível. Então, assim, o que a gente tem que cuidar, né? Nós não podemos ter aquela fé do tipo cega, né? Ah, não vou pegar porque eu tenho muita fé. Não. Eu posso contrair. E para que eu não contraia, eu preciso tomar as medidas de segurança. Nós também queremos contar uma coisa muito legal para vocês, que nós trabalhamos, os nossos técnicos, praticamente, nós tivemos uns 2 ou 3 que estavam em grupo de risco, 100 pessoas trabalharam na universidade praticamente ao longo, desde que a gente voltou na presencialidade. A prof. Rita, de nós docentes, voltou com os nossos técnicos em maio. Eu voltei mais tarde na presencialidade, né? Os demais professores e técnicos em grupo de risco estavam no trabalho remoto, home office. Nós não tivemos nenhuma contaminação que tenha sido dentro da URI, e com isso eu já posso adiantar para vocês que em nenhum setor que estava trabalhando nós tivemos 2 pessoas ao mesmo tempo, e que as contaminações, elas se deram fora da URI, né? Então, isso demonstra que os cuidados que nós aprendemos ao longo de maio na presencialidade, até exatamente hoje, dia 10 de fevereiro, nos demonstram que todos os protocolos, orientações, né, enfim, do nosso COI, que a propósito é importante a gente dizer o que é o COI, local, é o Centro de Operações de Emergência em Saúde para a Educação, tá? Então, o nosso COI local, que conta com vários professores e técnicos das mais variadas áreas, tomaram todas as medidas necessárias para que nós estivéssemos em segurança. Ora, a URI é uma instituição séria, e é uma instituição tão séria quanto o documento que eu recebi há pouco do COMUNG, que é o Consórcio das Universidades Comunitárias do Rio Grande do Sul. E nele está a UCS, a Unisc, enfim, várias universidades que vocês conhecem do porte da URI, né? E lá o que está nos dizendo? Que 100% estarão na presencialidade na pesquisa feita, então, pelo nosso presidente do COMUNG, com relação a quem volta e quem não volta. Está todo mundo voltando. O que vai diferir são as condições para atentar os decretos. Felizmente, talvez por nós, não vou dizer sermos pequenos, mas termos um espaço que é condizente com o nosso tamanho, então, ocupando mais alguns espaços externos ao campus, nós estamos conseguindo acomodar. As turmas maiores hoje são do direito noturno e da medicina veterinária, e nós conseguimos acomodar dentro das regras do decreto estadual todos. Então, é o caso de acadêmicos e professores estarmos juntos, né, hermanados. Então, assim, com essas normas bem presentes. Também nesse plano, que eu disse que no segundo momento, e agora já é o segundo momento, nós temos, então, o nosso documento, que vai estar para vocês, que se chama Planejamento do Semestre Letivo de 2021. E nesse documento, nós temos o teto de ocupação máximo, sala por sala, e qual a turma de qual curso que vai estar naquela sala. E vejam, nós fizemos uma previsão otimista, como se todos os alunos estivessem conosco, como se não houvesse grupo de risco. Porque a gente sempre diz que quem pode, quem cuida mais, está cuidando do menos, e pode o menos também.
Então, nós estamos trabalhando com a segurança máxima. Se são 59 alunos na turma do 9º semestre do curso de Direito Noturno, 47 alunos ou 53 alunos na turma de Medicina Veterinária, nós estamos nos preocupando com a saúde de todos estes alunos, a segurança de todos esses alunos, bem como do professor que estiver à frente desta turma, tá? É importante dizer isso, que não foi assim um trabalho, vamos fazer um documento copiado aqui ou de lá. Não. Com relação às universidades que eu estava falando, então, o que difere é o quanto eles vão voltar. Em algumas situações, 1/4 não vai poder voltar. Outras situações de instituições dentro da própria URI, porque a URI, vocês sabem que é multicamp, tem situações que vão fazer revezamento. Uma semana vem 50% da turma, na outra semana 50%. Isso vai de como os dirigentes, o COI da instituição, né, e a capacidade, porque não é só um querer, né, é um querer que tem que ter toda uma norma de amparo e um poder, né, um querer e um poder. Então, felizmente, a URI Santiago pode e quer. Então, a nossa decisão é o retorno à presencialidade. Queremos dizer assim, ó, que a gente está ansiosos por estar com vocês. Nós temos sentido muita falta, andar nos corredores da URI, não ter os nossos acadêmicos, né? E eu estou na direção, eu sou professora, meu coração é de professora, né? Minha vocação é de professora. Então, não tê-los conosco na presencialidade, isso nos deixa muito tristes, né? Falta um pedaço da gente, falta vocês. É a mesma coisa que um pai sente quando um filho sai de casa, né? O ninho vazio, a sensação de ninho vazio. E é assim que nós nos sentimos em vocês não estarem conosco. Então, nós gostaríamos muito que vocês aceitassem esse nosso convite, que se colocassem à disposição da presencialidade, porque nós temos alguns ganhos que talvez no online a gente fez o nosso possível, né? Mas o nosso ensino é presencial. Nós estamos falando com alunos que se matricularam para o ensino presencial. E a terceira parte da fala que eu estou procurando dar todo um resumo, né? Eu organizei dessa forma em 3 partes, é a questão que nós observamos, com licença, tomar uma água que a voz está faltando. É a questão vista junto aos motoristas, né? A preocupação. Então, o que nós temos com relação ao transporte? Se nós acessarmos o site do DAIR, vocês vão ver que nós temos a questão, mesmo em bandeira vermelha, que é o nosso caso, nós temos a questão de 100%, perdão, 100% de acomodação, né? Conversamos com os motoristas, mas nós não temos certeza se os 100% dos alunos que vinham no transporte vão vir, mas considerando que todos queiram vir, há a possibilidade de vir. Há também uma compreensão dos motoristas de ônibus, no sentido de mesmo o combustível tendo majorado seus valores, né, os diversos combustíveis, o que nós temos? Nós temos a possibilidade deles não fazerem reajustes com relação ao transporte. Houve um pedido, né? Quem não quiser retornar, sim, vai poder. Eu não sei se a Emily estava, né, Emily? Mas vamos retomar, porque agora tem pessoas que nos assistem fora do Meet, porque o Meet foi limitado em 100, né? Então, vamos retomar a pergunta da Emily ali. Sim, Emily, quem não puder vir, não se sentir seguro por estar num grupo de risco, ou ter outras das considerações que vocês terão essa declaração no portal, vocês vão lá preencher o documento e vocês vão ficar isentos da vinda na universidade. Só tem um detalhe, as aulas, elas estarão sendo transmitidas de forma virtual em tempo real. Nós não gravaremos mais as aulas. Porque no primeiro ano da pandemia era uma situação especial, porque nós estávamos no ensino que era totalmente online, não tinha possibilidade da presencialidade. Mas nós ainda traremos a presencialidade, mas sem gravação, e com transmissão
de forma virtual em tempo real. É assim que nós estamos chamando, tá? Mudou muito as questões com relação aos armazenamentos, as nuvens, né? Elas têm também toda uma questão que certamente isso teria, porque nós já estamos com investimentos bem grandes com relação a esses equipamentos, a escola, nós tivemos investimento, e investimentos no campus, né? Mas lá são umas mensalidades, aqui são outras. Então, com relação a isso, nós não gravaremos mais. Então, o aluno vai ter que ter a mesma responsabilidade que tinha quando era presencial. Não assistir a aula, eu vou atrás. Vou atrás de saber qual a bibliografia utilizada, se houve trabalho, se não houve trabalho, né, o que foi ministrado. Então, é assim que nós nos organizamos. Então, os ônibus, até que mude, porque as questões de legislação, decretos, a URI obrigatoriamente, ela deve obedecer. O que se sobrepõe sempre são as normas federais, depois na hierarquia das normas vem as estaduais, depois municipal. E a URI, como está na base dessa pirâmide, ela tem que obedecer em ordem município, estado e federação, normas federais emitidas pelo MEC. Com relação às metodologias, a ideia é de haver essa transmissão via Meet, tá? Então, todos vocês já têm o e-mail institucional para que vocês possam estar dentro das nossas aulas, que é aquele e-mail que vai o número da matrícula, arroba, e aí a hospedagem da URI, que é urisantiago.br. Se porventura alguém não estiver, o professor vai ter que permitir. É muito mais fácil já entrar direto na reunião, né? Na reunião não, na aula. Nós acreditamos, por pesquisas anteriores, né, findas no final do ano, feitas no final do ano, que nós teremos, assim, boa parte dos nossos alunos. E é uma questão, gente, de a gente mostrar com o nosso exemplo que estamos nos cuidando, né, daqui um pouco aqueles que não se sintam tão seguros, e também neste avançar que a gente está vendo. Ainda nós não chegamos a 10% de imunizados, mas logo nós chegaremos a 10, 20, e aquelas contaminações de massa, elas também vão baixando a nossa curva, né? E é isso que a gente espera, a gente tentar, à medida do possível, não seremos mais os mesmos, o nosso ensino não será mais o mesmo. Acredito que vai ser muito melhor, porque a gente aprendeu muita coisa. Tanto da necessidade do afeto presencial, valorizar aquilo que realmente importa, dar menos valor ao que não importa. A ideia, né, para quem gosta, assim, de outras filosofias e outros estudos, bem como a questão da própria questão budista, né, meditação, a gente sabe que a vida, o que está para nós é o aqui e o agora, né, então a gente tem que aproveitar muito o nosso tempo. Que de uma hora para outra a gente foi invadido por um vírus que nos fez perder tudo aquilo de bom que talvez a gente nem valorizasse tanto no corre-corre da vida, né? E temos a agradecer a Deus essa grande oportunidade de nós podermos clicar, estarmos vivos, utilizar as mãos, não estarmos numa CTI de um hospital, né? E tanto quanto possível, espero muito que vocês não tenham perdido ninguém querido, né? E que quem teve alguém próximo tenha se salvado, mas foram muitos os aprendizados. E a gente, tanto quanto possível, tem que buscar esta presencialidade. Aquela normalidade que nós tínhamos não é a mesma, mas buscar, tanto quanto possível, aquela nossa vida que ficou para trás, aquilo que nós gostávamos da nossa vida, né? De estarmos com os nossos colegas, de fazermos trocas com os nossos professores, não ficarmos atrás de uma câmera, muitas vezes deitados naquela deprê profunda, inchados, sem tirar o pijama, muitas vezes isso aconteceu, né? Eu confesso para vocês que no início eu perdi muito sono, aos poucos as coisas foram se acomodando na vida da gente, controlando a ansiedade, gente vendo que outras pessoas precisavam da gente, que a gente precisava estar bem, né? Então, eu vou perguntar aqui para as minhas colegas, minhas queridas amigas aí que estão juntos, temos questões a serem respondidas. Prof. Sandra, queres te manifestar pelo COI, Prof. Eveline, pela Procuradoria Jurídica, Prof. Rita, fiquem bem à vontade, gurias.
E as questões do chat, se quiserem trazer para a gente aqui, eu agradeço, porque eu não acompanhei. Obrigada, pessoal, por terem me ouvido, certo? Pela atenção. Eu, então, gostaria de mais uma vez desejar, né, uma boa tarde, um bom finzinho de tarde a todos e somente reforçar, né, as palavras da Prof. Michele e dizer para vocês que realmente foi um ano de trabalho, né, praticamente um ano que nós estamos, então, participando do comitê, estamos à frente, né, desse desafio que foi, então, a pandemia, que é a pandemia do coronavírus, e dizer para vocês assim ó, que tudo que consta em legislação, em protocolos, né, tudo que é possível e que está dentro da lei e que se refere à proteção, né, de todos nós, principalmente de vocês, nós estamos cumprindo. E dizer assim com toda segurança que nós estamos preparados para esse retorno. Isso é uma alegria, é algo que até me emociona em falar, porque não foi uma caminhada muito fácil, mas nós temos um grupo, né, grande, um grupo unido, a instituição também está junto conosco, e nós estamos, assim, no aguardo de vocês. Vocês são o brilho da nossa universidade. E a gente jamais colocaria em risco alguma situação. A gente sabe que muitas coisas foram adaptadas, muitas coisas mudaram, né? E a gente considera que nesse momento o que realmente está comprovado cientificamente são as questões de seguranças individuais, né? E aí a gente quer muito contar com vocês, pessoal. A nossa parte, como a gente diz, né? A universidade está se preparando, vai enfrentar esse desafio, sim, né? Foi mostrado, então, que é possível nós voltarmos à presencialidade, a nossa infraestrutura comporta 100%, né, dos alunos em sala, com algumas modificações, algumas adaptações, porém, a gente vai realmente precisar da ajuda individual de cada um. E essa acho que é uma reflexão individual, né, que nós precisamos fazer quanto à questão do uso da máscara, a higienização das mãos, evitar o compartilhamento, né, de materiais, de lanches, enfim. O chimarrão, né, bem importante também, não ser utilizado, né, não ser consumido dentro da sala de aula, ventilação, né, portas, janelas abertas, tudo que for possível e que estiver dentro dos protocolos vai ser, a gente precisa cumprir. E é comprovado, gente, tá? A gente sabe, vocês também vêm acompanhando há um ano a pandemia, que o uso da máscara protege sim, tá? E isso é algo, então, que a gente quer contar com vocês, né? Com cada um que em algum momento, né, se descuide, né, ou perceba algum colega, algum grupo que não está cumprindo com as normatizações, nós estaremos colocando em risco muita gente, não é só o eu, somos todos nós. Então, que a gente tenha todo esse cuidado e que vocês também se sintam na liberdade de conversar com os colegas que talvez vocês percebam, né, que não estão comprometidos com essa questão da segurança. Até porque nós todos vamos estar no mesmo ambiente, né? Então é por nós, é pela nossa instituição, é pela nossa saúde. E principalmente pela saúde também dos nossos contatos mais idosos, né? Que logo em seguida estarão vacinados, se Deus quiser, né? Em menos de 2, 3 meses a população idosa vai estar vacinada. Então a gente já tem um risco menor. E acreditamos muito, assim, acreditamos que 2021 vai ser diferente, é um novo desafio, são novas situações, vai estar acontecendo pela primeira vez, né, o retorno à presencialidade, o 100%, por isso que nós estamos, então, nos planejando, né, trazendo vocês aqui para conversar, tentando esclarecer as dúvidas, tivemos essa reunião com os motoristas que nos deixou muito seguras, né, profs, assim, ó, a organização deles, né, eles já têm todos os protocolos instituídos nos carros, já tem, né, a questão da obrigatoriedade da máscara, álcool em gel, verificação da temperatura, então tem uns quantos até que estão com coisas além do que é, né, o estipulado pelos protocolos. E o protocolo, então, como a prof. Michele já falou, em relação ao transporte intermunicipal, mesmo em bandeira vermelha, é 100% das ocupações também, da ocupação também.
Então, poderia mudar alguma coisa, claro, se a gente entrar em bandeira preta, né, pessoal? Então, assim, ó, é um trabalho que vem sendo feito ao longo de 2020 e nós estamos aqui, então, para ajudar, né, para tirar as dúvidas de vocês, para sanar um pouquinho das angústias. Então, a gente tem pensado, né, Prof. Rita, Prof. Michele, colegas do comitê, em todas as áreas, né, em todos os setores, assim, desde as ansiedades, dos medos. Nós temos a colega da Psico também, que faz parte, né, do nosso comitê. Então, a gente realmente está olhando com muito cuidado para esse retorno. Então, nós gostaríamos de, né, que vocês fossem, então, né, os nossos contatos, que repassassem essas informações e que a gente disseminasse essa informação positiva em relação ao retorno, né? Que realmente nós estamos com segurança e cumprindo todos os protocolos necessários para que isso aconteça. Porém, não depende só de nós precisamos firmar essa parceria uns com os outros, de que a gente individualmente vai se cuidar e vai cuidar do outro. Esse era meu recado, assim, e dizer que nós estamos com muitas saudades e quero ver todos vocês, então, né, ou a maioria, no dia 1º, então, voltando ao nosso campus. Estamos até com saudade de sentir o frio da URI, né? Então, um grande abraço para vocês, um excelente retorno. O que precisarem, nós estamos à disposição. Obrigada, Prof. Michele. Muito obrigada, Prof. Sandra. Eu vi que a Prof. Rita estava aqui respondendo, né, no chat, aí enquanto a Prof. Sandra falava também. Então, muito obrigada, né, uma palavra de carinho, de conforto e segurança que a Prof. Sandra nos traz, com relação a tudo que foi pensado. Então, a Prof. Rita já respondeu, mas retomando para aqueles que estão ingressando ainda, 1º de março, retornamos à presencialidade, com as aulas cheias durante a semana, né, o horário, acredito que já esteja atualizado. Hoje houve uma pequena alteração de um docente, que nós não tínhamos e agora temos. Então, ele já está na página, o horário, então dá para vocês verem lá quais as aulas que vocês vão ter. Com relação às salas de aula, isso vai ser postado dentro do nosso plano, que só estamos terminando a arte junto ao NUCOM. E a outra questão que foi perguntada é com relação às provas, avaliações foi a pergunta, né? Então, com relação a provas, trabalhos, como que isso vai ser realizado? Então, o nosso diretor acadêmico, o professor Clayton, juntamente à reitoria, estão organizando para o início das aulas em março, então, disparar para todos, né, para toda a comunidade acadêmica, as metodologias. Então, vão vir instruções normativas que já estão pensando dentro dos grupos acadêmicos. Então, os coordenadores de curso também serão envolvidos para que isso flua do melhor jeito. Então, nós possivelmente tenhamos situações para quem estiver na presencialidade e situações para quem estará fora, né? Com relação aos estágios, também entra na mesma situação. Por hora, o que nós temos é que os estágios podem ser realizados, né? Quando em bandeira vermelha, sem cogestão, só para os formandos, por hora é isso, mas nós estamos estudando também a presencialidade com relação aos estágios, vendo da ocupação com segurança dentro dos nossos laboratórios. E depois uma outra pergunta que surgiu foi com relação, e quem não quiser, o que acontece com quem não quiser? Então, esse não quiser pode ser grupo de risco seu ou de alguém da família. E nós, assim, ó, nós não recomendaríamos isso, porque acreditamos, né, que quem não quiser por um não querer, né, que esse não querer, se for um temor, assim, com medo de contrair, então o que faz quem não vai estar na presencialidade de forma geral? Assina o documento, que nós estamos denominando, que vai estar no portal do aluno também, no máximo dia 1º de março, né, mas a nossa ideia já na semana que vem, no máximo, nós temos lá no portal do aluno, então, além do plano de contingência, o nosso protocolo de retorno às aulas, também a nossa cartilha, que é aquele resumo, e mais a declaração, que é um passo individual. Tem que assinar e dizer o porquê. Então, existe essa possibilidade. Não é o que nós gostaríamos nem recomendaríamos, a não ser que seja um grupo de risco seu ou de alguém, de algum familiar próximo. Lembrando que os idosos já estão em processo de imunização, mas está contemplado quem não quiser voltar.
Vamos ver se tem mais alguma coisa nova. Sim, o Matheus. Queridos profs, boa noite. Eu, pelo menos inicialmente, não irei retornar presencialmente. Queria saber se foram realizados. Sim, Matheus, nós investimos essencialmente na internet, nas salas de aula, tá? Com relação à forma de transmissão, elas serão, como regra, dos próprios professores, assim como máscara é algo pessoal do professor e dos acadêmicos e técnicos, da mesma forma. O professor, então, irá com a sua câmera, lembrando que a gente não vai mais poder transitar na sala de aula, a sua câmera ou via celular ou seu notebook, né, tablet, notebook. Então, essas transmissões serão dessa forma. Situações específicas, como o curso de arquitetura, já está sendo pensado junto ao coordenador. Teríamos algumas situações que a gente não tem como trabalhar aqui, por exemplo, orientação de projetos. Então, o grupo de arquitetura já está pensando no como, né, fazer, certamente, isso, os coordenadores, os próprios docentes transmitirão essas metodologias para vocês, tá? Ontem participou na live com os docentes, que alguns representantes de turma tomaram conhecimento via DCE e participaram, né? E naquele momento, alguns alunos já trouxeram essas preocupações. E o interessante é dizer para vocês que um dos alunos, eu não voltaria na presencialidade, mas vendo tudo isso, já estou repensando em voltar. Eu, se fosse acadêmica e não estivesse numa situação de risco, eu repensaria, né? Porque os nossos medos, eles não podem nos paralisar, né? Então, nós gostaríamos muito que vocês voltassem, de verdade, assim, né? As aulas vão estar sendo transmitidas. E tem um detalhe, né, que nós não podemos mesmo, como dito, caminharmos, não vai ter muito de diferente, porque quem estiver em casa vai estar nos assistindo da mesma forma que nos assistiu na pandemia. Ou nós estávamos sentados em frente ao computador, se a aula era mais expositiva, às vezes transmitíamos vídeos, né, os quais serão ao mesmo tempo sendo transmitidos para os alunos que vão estar ali na nossa frente, vai ser transmitido via Meet. Além disso, nós também temos aquela situação que, seja por celular, ou porque nós nos acostumamos, mesmo os profs que adaptaram em casa um quadro, se adaptar não é aquele quadro da sala de aula, e as aulas foram ministradas. Professores, por exemplo, da matemática, que estiveram lá dentro da ciência da computação, por exemplo, acredito eu, na arquitetura, o quadro estava aqui, assim como eu estou aqui, e ministraram as aulas. Então, vamos tirar um pouco do temor, vamos colocar assim, porque a URI está com segurança. Como disse a prof. Rita aqui, vão me apropriar da fala escrita dela, estamos preparados e muito felizes em recebê-los novamente em nossas salas de aula, nos nossos laboratórios. Perguntas, pessoal, fiquem à vontade. Se quiserem fazer pelo microfone, a Misha... Oi. Assim, minha dúvida é, eu não entendi, por exemplo, a gente tem que optar já no início do semestre se vamos querer a aula presencial ou optar por assinar o documento, ou vai ser de uma forma híbrida, por exemplo, se a gente escolher... Não estou dizendo que é o meu caso, eu prefiro a presencial, mas, por exemplo, se eu vá alguns dias da semana presencial e lá um dia eu assista pela online, daí vai valer da mesma forma, ou os dias que eu assisti online eu vou precisar justificar cada vez que eu assisti online? Obrigado. O teu nome é o que está escrito aqui, que é isso, estamos aí juntos. O teu nome é esse? Como? Eu posso te chamar de Misha? Não, meu nome é Samuel. Eu não sei porque... perdão, é que está escrito. Não, eu só gosto de tratar pelo nome. Tá? É Samuel. Então, assim, é que eu não... Samuel. Eu estou recém me adaptando também, nem sei que...
Deve ser alguém que tenha usado o meu Note. Ah, joia. Não, bem tranquilo. Samuel, Todo mundo utilizava os aparelhos aqui em casa, daqui a pouco eu sou Michele, daqui a pouco eu sou Sofia. Minha prima, aliás, agora eu lembrei. Minha prima dava na pandemia aqui de Porto Alegre, ela estava usando agora, por isso, então, é o apelido de Misha. Tá, Samuel joia. de São Vicente. Querido Samuel de São Vicente do Sul, então, o que a gente diz assim, ó? Nós gostaríamos, pela nossa organização, que quem optar pela presencialidade, nós vamos trabalhar esse aluno como presencial, correto? Então, nós vamos trabalhar esperando que ele venha todos os dias na nossa sala de aula, tá? E quem estiver no online, nós também vamos considerar a frequência dele no online, porque nós tivemos de março até dezembro, esta é uma orientação do campus, que assim como tem a hierarquia das normas federal sobre a questão do campus, né, então federal sobre estadual e municipal e campus, e aí a gente tem que obedecer a maior sempre, por hora, a nossa decisão enquanto campus é que nós comecemos a trabalhar com a ideia da presencialidade e com a presença que a presencialidade exige. E nessa aula, então, também nós considerarmos. Por quê? Porque nós tivemos um tempo para nos adaptarmos, aprendermos as metodologias. Então, a princípio, eu não sou a pessoa mais apropriada, né? O Prof. Clayton vai conversar com vocês. Num primeiro momento, nós estamos trabalhando com a ideia que quem escolher presencial tenha presença na presencialidade e quem estiver dentro desse ensino presencial escolher a aula virtual em tempo real, então, que esteja lá também na aula virtual e tendo que buscar o material depois, porque, como a gente disse várias vezes, né, as aulas não serão mais gravadas, tá? E a ideia é todos juntos, sim. Tem instituições que vão fazer turma A, turma B, até turma C. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos estar, porque como dito anteriormente, mas como tem gente que está entrando, está nos ouvindo agora, então nós estamos trabalhando para todos, tá? Nós conseguimos acomodar, as nossas salas são grandes, e elas foram adaptadas conforme o número das turmas. Nós temos salas que comportavam na presencialidade 30, 40 alunos, e tem cursos que nós temos poucos alunos, são 8, 10, não há problema nenhum, vem toda a turma. Não tem por que fazer turma A e turma B, né? Bem tranquilo. E o transporte não quiser, se o transporte não quiser levar, ganharemos falta? Não, nós já conversamos com o transporte. O transporte, eles vão vir, em tese. Só, para bem da verdade, nós estranhamos porque nós temos vários alunos, né, de São Francisco. Não estava o transporte de São Francisco. Mas quem for de São Francisco, por gentileza, também se eles quiserem assistir o que nós conversamos, ou quiserem conversar conosco, e eles estão no mesmo grupo que nós. E eu combinei com eles, as gurias não me deixam mentir aqui, que até no máximo amanhã a gente vai retornar à nossa reunião que nós tivemos com vocês, e eu estou adorando a reunião, gente educada, querida, que está preocupado em voltar, né, seja na presencialidade, ou seja, de forma remota, né, em função de cuidados consigo ou com algum familiar. As turmas muito grandes já foram pensadas, Marina, também, todos os alunos. Joia, Alexandre, obrigada, eu quero fazer um agradecimento ao Alexandre, que é bolsista do Escritório Modelo, e se não me falha a memória, eu estou ficando meio caduquinha com a idade, é o Wagner, né, que também auxiliou a prof. Neuci, né, Alexandre? Estou ficando caduquinha mesmo. O Vitor, né, que também auxiliou a prof. Neuci, e também o Renato. Então, foi tudo muito bem cuidado, tá? Vai ter delimitação, e aí o negócio, né, não adianta ter a delimitação e a gente ficar tudo amontoado em cima de uma mesma classe, ou num cantinho. Logo, logo, a gente vai poder fazer os nossos bolinhos, né, os nossos grupinhos. Por enquanto, é com distanciamento e máscara. Vocês não têm nada que agradecer, assim, ó, por essa organização. É nosso dever manter a saúde, a organização, né? Para que todos nós estejamos bem.
Então, assim, ó, vai dar tudo certo. E logo, logo vem as orientações mais específicas acadêmicas, né, de estágio, porque nós estamos lutando. E teve uma pergunta que eu sei que esse povo do direito, e eu sou do direito, gosta muito de legislação, mas eu acho importante pelo menos destacar o artigo 1º da medida, da portaria do MEC, a 1038, que eu comentava com vocês, que é de dezembro de 2020, tá? Então, o que diz? Vejam, lembram que as normas federais se sobrepõem a nós, né? Olhem o que diz. As atividades letivas realizadas por instituição de educação superior, integrante do Sistema Federal de Ensino, deverão, né, ocorrer de forma presencial a partir de 1º de março de 2021. Recomendada a observância de protocolos de biossegurança para o enfrentamento da pandemia Covid-19. Só que logo depois vem lá, que tem que ter distanciamento, que tem que cuidar das bandeiras, né? Uso de máscara, enfim, todas aquelas considerações que estão no nosso plano. Prof. Rita, mais alguma coisa? Prof. Eve, Prof. Sandra, Alexandre, alguma coisa que tu queira trazer? Vitor, que estiver aqui conosco, dúvidas? Eu também, Rita, eu tô tão feliz. Verdade. Prof, assim, eu acho que essas questões, assim, ó, pessoal, eu sei que isso gera, né, a gente tem essa angústia, eu também tenho, e sei que os meus alunos também estão pensando nisso, meu curso, no caso, é enfermagem, e a gente tem bastante estágio, tem prática, então, assim, essas questões mais específicas, eu até coloquei ali no chat, assim, tem algumas coisas, né, pessoal, que a gente vai ter que conversar com o curso, né, com a coordenação, com os professores, que estão um pouco mais próximos, porque a gente não tem como dizer a regra assim para cada curso, porque cada curso é um jeito, tem uns que pode ser online, tem uns que tem que ser presencial. Então, assim, o retorno é 100% presencial. Estágios, por exemplo, na área da saúde, que eu conheço, assim, sempre foram presenciais. Inclusive, na época da pandemia, a gente foi empurrando, né, foi deixando um pouquinho para recuperar, foi fazendo a teoria, fomos fazendo a prática conforme foi sendo liberado aos poucos, que os alunos sabem como é que foi feito, inclusive agora em período de férias estamos em prática. Então, cada curso vai se organizar, mas eu sei que práticas, estágios, geralmente é presencial, então não tem essa opção de formato online, pelo menos eu respondo pela saúde, mas eu sei da angústia de vocês, entendo, estou adorando a reunião também, acho que essa interação, assim, é super importante, vocês têm que esclarecerem as dúvidas, mas eu acho que essas especificidades de alguns detalhes, vocês podem tranquilamente entrar em contato com os coordenadores, com os professores, lembrando que a gente está caminhando para isso, né, pessoal? Então, assim, talvez vocês não tenham uma resposta de imediato do coordenador, do professor, porque nós estamos fazendo os primeiros contatos, né, profs? Então, tudo isso vai estar alinhado até o 1º de março. Mas então, né, hoje são 10 de fevereiro, nós já chamamos vocês, chamamos os professores ontem, justamente para a gente começar a alinhar, né, e também esclarecer as dúvidas e trocar ideias, tá? Então, com certeza, todas essas dúvidas acadêmicas vão ser esclarecidas, mas aí a gente só solicita que vocês aguardem um pouquinho, assim, para a gente ir vendo como é que vai desenrolar cada curso, né? O que vocês acham, Prof. Michele? Ótimo! Ótimo, sim, porque cada curso vai ter uma especificidade. Eu imagino, por exemplo, as aulas que demandam orientação, eu penso na arquitetura, as aulas da medicina veterinária, enfim, cada um tem alguma especificidade. Então, a gente tem que aguardar, até porque isso tudo está sendo planejado. Mas o que a gente quer dizer que nós estamos à frente de outras instituições, no sentido de já nos comunicarmos, a gente já foi na imprensa, em 2, na semana passada, então a gente quer atingir o maior número de pessoas, tranquilizar, também bem como fizemos com todas essas esferas, né, ônibus, por que nós começamos com os ônibus, porque nós sabíamos que nós teríamos essa pergunta importante do transporte, nós temos vários alunos que vêm de transporte, até mesmo na cidade. Então, a gente viu que eles estão organizados. Outra coisa que eles nos contaram que é importante,
que ali por setembro, outubro, eles começaram a trabalhar na presencialidade, e ao começar a trabalhar com máscara e todos, eles não tiveram contaminação também. Então, eles também já têm uma caminhada que eu acho que isso tudo a gente não pode desconsiderar. Tá na hora da gente se lançar à vida, né? Com segurança, que é o nosso caso. Então, bem tranquilo, é isso aí, prof. E aí, cada coordenador vai estar junto, inclusive essa autodeclaração vai ser para os coordenadores, né? Não vai ser um setor da URI, porque o coordenador vai estar em contato com seus docentes, vão conversar, olha, o aluno tal tem uma situação grave de saúde, é grupo de risco, fulano não se sente seguro porque a mãe é hipertensa, tem isso, tem aquilo, e ela não tem 60 anos, não foi vacinada. Então, é por aí a nossa... Desculpa, me engasguei. Tô sozinha, por isso que eu usei a mão, porque o certo era assim, né? Assim, né, prof? E de máscara. Então, não se preocupem, assim, a gente tá bem... Eu, no início, eu tive muito medo, mas coisa boa voltar, gente. Dá uma sensação que estão me devolvendo algo, assim, né? Psicologicamente, fisicamente, quando eu pisei na URI de novo, vi meus colegas, tive o carinho, porque a gente não olha muito bem os olhinhos, eu não enxergo a pupila de vocês aqui, eu não enxergo direito o olhinho, né? A gente vê geral, o sorriso, assim, né, as ruguinhas, mas não é diferente, né? O carinho de voltar, o pertencimento. Nós temos uma formação presencial, talvez as nossas crianças, adolescentes sejam diferentes daqui a um tempo, mas ainda nós somos o ensino presencial. Isso é a marca que nos define, né? Os nossos afetos. Então, vai ser muito bom, eu conto a minha experiência, o quanto foi bom voltar, quanto é bom estar junto, mas tem que se cuidar. Sei que eu tô sendo chata com isso, mas tem que se cuidar. Mais alguma questão? Então, essa reunião, ela está sendo gravada, além dela estar sendo transmitida, a gente agradece muito, né, todos que estiveram conectados aqui conosco, e nós nos colocamos à disposição. Tem algo também que eu gostaria de mencionar, que aprendi muito nesses últimos dias com o nosso COI, né, porque a gente às vezes faz uma entrega total na confiança dos nossos colegas, que são maravilhosos, e que fizeram tudo isso que eu contei para vocês, com esse documento piloto, mas à medida que eu aprendi mais coisas ainda com eles, né, e a Profiliana nos disse que no nosso município, eu não sei dos outros municípios, mas nós temos, então, o ATS Corona, né, então nós temos um médico a todo tempo dando informações, isso vai estar no nosso protocolo também, nos casos COVID, seu, de familiar, amigo, e também tem vídeo Whats, né, e além disso tem o nosso centro, né, de operações COVID, deixa eu ver se eu tenho o nome correto. CTC. CTC, né, que é assim que se diz, né, então o CTC de triagem, né, prof? Centro de triagem COVID do nosso município. Então, é para lá que deve se direcionar. A gente não vai ter nenhuma sala isolada, porque isso também poderia trazer contaminação. Então, a ideia é que quem esteja ou em suspeita, não compareça e avise seu coordenador, seu professor. É assim que nós fizemos ao longo do tempo com os nossos técnicos e os docentes, alguns que estiveram na presencialidade. Né? Então, esse cuidado, esse olhar, e a gente está aqui, né, graças a Deus, sãs e salvas. Como nós não temos professor, eu acho, por isso que eu estou usando o gênero feminino. Ai, que bom, Xander, né, Fumaco, que legal, também estou muito feliz. Estamos, olha a carinha das nossas profs aí. Prof, acho que essa questão dos sintomas é bem importante, né? A gente reiterar, óbvio que isso a gente vai estar divulgando, né? Vai ter as mídias, enfim, mas a pessoa que tiver com algum sintoma ou que tenha tido contato, enfim, é bem importante, pessoal, que não compareça,
tá? Evite aquele dia ou aqueles dias de presencialidade e procure o serviço referenciado. Alunos, professores, técnicos, enfim, com sintomas, né, ou com alguma suspeita que tenham tido contato, enfim, evita a presencialidade naquele período e pode avisar o coordenador ou, né, o professor, no caso daquelas noites, enfim, tá? Então, isso é bem importante também. Isso tudo consta nos protocolos que estão já estão no site, né? Nossos planos, o plano de contingência. Mais alguma questão? Samuel, tu estás com o áudio aberto, tu gostarias de falar? Acho que não está me ouvindo. Prof. Rita, tranquilo? Mais alguma questão? Só desejar um excelente finalzinho de férias e dizer que estamos todos muito felizes em recebê-los novamente a partir de 1º de março. Um grande abraço a todos e a todas. Obrigada, Prof. Rita. Ratifico a fala da Rita. Grande abraço para todos. Obrigada pela presença. Qualquer dúvida, fiquem assim à vontade, né? De nos procurarem ou na presencialidade. Estamos trabalhando das 8 às 14 horas. Só nessa véspera do carnaval é que nós sairemos às 12 horas, das 8 às 12. E na quarta-feira nós trabalharemos na presencialidade, Rita, das 13 às 17, né? Na quarta-feira à tarde. Sim, das 13 às 17 horas. Depois até o dia 1º de março, das 8 às 14, e depois manhã, tarde e noite. Voltando à presencialidade. Tá? Fiquem com Deus, protegidos, em saúde, e muita gratidão a todos que nos deram esses minutinhos da tardinha de vocês aqui conosco. Um brigadão enorme da URI. Beijo. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, Ritinha, Michele. Beijo, prof. As alunas. Beijo, Prof. Ângela. Tchau, tchau. Vou parar de gravar aqui, tá, pessoal?